Fala galera, hoje nós vamos falar sobre propagação de calor, né? Então, dando continuidade ao conteúdo de física térmica, hoje nós vamos entrar em propagação de calor. Já falei anteriormente para vocês que o calor ele pode se propagar. O calor é uma forma de energia que recebe esse nome de calor quando ele está passando de um corpo para o outro. E essa forma de se propagar essa energia é o que nós vamos trabalhar. É a propagação de calor. É a forma como ele pode se propagar. E nós vamos ver que ele pode se propagar de três formas, tá certo? Que vocês podem ver aí, ó, condução, convecção e irradiação ou radiação. Vocês podem encontrar o termo irradiação ou o termo radiação térmica, tá certo? Por exemplo, o Sol, ele manda radiação, né? Existe a radiação solar, que é a energia enviada através das ondas eletromagnéticas do Sol até aqui, ele está irradiando essa energia constantemente. Então, tanto posso usar o termo radiação quanto irradiação. Então, a primeira delas é a propagação de calor chamada condução térmica. A condução, a propagação através da condução térmica, ela se dá através do contato. Quando dois corpos se encostam, né, um corpo quente e um corpo frio, se encontraram, vai haver uma troca de energia. O corpo quente vai mandar calor para o corpo frio e essa troca de energia, esse contato, eu chamo de condução, tá certo? Quando um corpo quente por contato, passa calor, passa energia para outro corpo, eu chamo isso de condução térmica. Você deixou lá uma ferramenta de metal no sol, exposta ao sol. Quando você vai tocar nela, ela está muito, muito quente. O calor que você recebe, essa energia que você recebe na hora que você encosta nela, é por condução térmica. A energia ela vai se propagando de partícula a partícula. Olhem essa animação embaixo. Então, eu forneço calor aqui no início, por exemplo, e lentamente esse calor vai se propagando até completar até que toda a barra esteja quente. Lógico, a parte que está em contato com a chama, está em contato diretamente com a chama, vai sempre apresentar uma temperatura maior do que a extremidade do outro lado, né? Que vai estar mais frio porque demora mais para a energia chegar lá. Então, por exemplo, terminou sua aula à noite, você vai preparar lá sua janta, vai preparar um miojo, né? Então você está preparando lá, deixou o garfo, deixou a colher lá em contato com a panela. Na hora que você pega na panela, pega na colher para mexer o seu miojo lá ou no garfo, se ele for todo de metal, ele vai estar muito quente naquela ponta ali. Pois bem, a panela está quente e esse calor foi passado para o garfo por contato, por condução, e aí ele foi esquentando lentamente até ficar totalmente quente. Beleza? Essa é a propagação de calor por condução. Existem alguns materiais que nós dizemos que são bons condutores e outros que são isolantes térmicos, né? Então, o que diferencia um condutor de um isolante? É a facilidade desse material em trocar calor, em permitir que o calor se propague através dele. Então, por exemplo, você acordou de manhã cedinho, vai tomar o seu café da manhã e a mesa da sua casa é de mármore. Na hora que você põe os braços na mesa, você sente aquela mesa muito, muito gelada. Se a mesa fosse de madeira, ou se tiver alguma coisa de madeira ao lado, e você colocar uma mão na mesa de madeira, uma mão na mesa de mármore, um braço, né, na verdade, você vai sentir que a mesa de mármore ela está muito mais fria do que a mesa de madeira. Mas as duas estão no mesmo ambiente, ou seja, as duas estão em equilíbrio térmico, já que estão no mesmo local. O que diferencia? Por que eu sinto uma mais fria do que a outra, né? Nesse caso, o mármore ele é um bom condutor térmico, né? Ele permite que o calor passe com facilidade através dele. A madeira é um isolante, ela não tem essa facilidade em trocar calor.
A isso nós damos o nome de condutividade térmica. A condutividade ou condutibilidade térmica do mármore é muito maior do que a condutividade térmica da madeira. Por isso que você vai sentir que o mármore está mais frio. Mas o que está acontecendo, professor? Ele realmente está mais frio? Não, os dois estão na mesma temperatura. Os dois estão em equilíbrio térmico com o ambiente. A temperatura dos dois é a mesma, que é menor do que a do seu corpo. Porém, quando você põe o braço no mármore, como a condutividade térmica dele é maior, ele rouba calor mais rapidamente do seu corpo. E por roubar calor, e aí eu disse a vocês, quando o corpo perde calor muito rápido, você vai sentir frio. Quando você recebe calor muito rápido, você vai sentir aquela coisa quente. Então o seu braço está perdendo calor muito rapidamente para o mármore, por isso você vai sentir que o seu braço está mais frio, aquele braço que está em contato com o mármore. Já com a madeira vai ser um processo mais lento, então você não vai sentir que a madeira está tão fria quanto o mármore. Beleza, galera? Que é a mesma coisa você colocar um copo de metal na geladeira e um copo de vidro. Deixa lá 5 minutos. Aí vai lá e pega os dois. Você vai sentir que o copo de metal ele está muito mais frio do que o copo de vidro, né? Por conta que ele tem uma condutividade térmica muito maior do que o vidro. Então ele rouba calor mais rápido, você sente que ele está mais frio. Tranquilo? Então, coloquei aí, ó, bons condutores de calor, o metal, o mármore. Isolantes, o ar é um isolante. O gelo, por incrível que pareça, ele é um bom isolante térmico. É por isso que as geladeiras, quando aquelas geladeiras mais antigas que formam gelo no congelador ainda, quando começa a formar o gelo, você tem que descongelar ela, tem que limpar o congelador, porque o gelo ele é um isolante. Então, quando forma muito gelo, como funciona a geladeira? A geladeira ela funciona tirando calor de dentro e jogando o calor para fora. Então aquela serpentina por dentro da geladeira passa um fluido, né, chamado fluido refrigerante. E aí esse fluido, na hora que passa pela serpentina, ela pega o calor, ela tira o calor de dentro da geladeira, vai lá para trás, para aquela grade, joga o calor fora, por isso que a grade é quente, aí retorna frio, pega o calor de dentro, joga lá fora. Se o gelo estiver muito grosso lá no congelador, ele não vai conseguir tirar o calor da geladeira porque o gelo impede isso. O gelo é um isolante, né? Isso faz com que a geladeira fique funcionando, tendo que trabalhar cada vez mais. Então vai forçar mais a geladeira, vai consumir mais energia, porque um trabalho que ela faria em uma volta, agora ela vai ter que fazer em 2, 3, já que ela não está conseguindo tirar aquele calor direito devido à espessura do gelo. A areia também é um isolante. Professor, mas a areia é muito quente. Então, vamos lá. A areia é quente, só aquela partezinha que está em contato com o sol, recebendo calor diretamente do sol. E aí isso, o fato dela esquentar muito rápido ou esfriar muito rápido, já é uma coisinha que eu vou falar na próxima aula. Mas ela é um isolante, é tanto que quando os cachorros estão com calor, né, eles cavam aquela primeira camada de areia que está quente e se deitam, porque a parte de baixo está fria. Então você pode cavar, tira a primeira parte da areia, você vai ver que embaixo está frio. Inclusive passava acho que no Futuro, a propaganda que tinha na Globo, e aí eles diziam, Dom Pedro gostava de sorvete de pitanga, e para conservar o sorvete de pitanga ele era enterrado, né, na areia. Né? Não sei como é que se fazia isso, mas faz sentido, porque a areia lá embaixo é fria, ela é um bom isolante térmico, ela não permite que o calor se propague com facilidade. Então, enterrava-se para poder ajudar nessa conservação. Os tanques de combustível dos postos, né, o tanque de gasolina, de álcool, de diesel que fica lá embaixo, eles ficam enterrados porque lá embaixo a areia é um isolante. Então, não vai fazer com que a temperatura se eleve tanto, a temperatura dos líquidos, porque se houver uma elevação, uma variação muito grande, nós vamos ter uma dilatação térmica. Vamos falar isso numa próxima aula. Beleza, galera? Então eu tenho alguns exemplos, ó, de condução. Os espetos de churrasco, eles são de metal. Quando você vai pegar um pedaço grande de carne, você coloca ele em um espeto de metal. Se for um pedaço pequenininho, tudo bem, de madeira. Mas um pedaço grande você coloca num espeto de metal.
Por quê, professor? Colocou a carne aqui, o calor ele vai se propagando no metal até chegar também no interior dessa carne. Então, o espeto de metal ele ajuda a preparar a carne por dentro também. Então, a carne é preparada de fora para dentro e também de dentro para fora. Professor, mas isso faz alguma coisa? Vamos pensar. Tá lá o espeto no fogo. Bota tua mão naquele espeto, vê se não tá quente. Vai queimar a tua mão. Segura aquele espeto ali por 10, 20 minutos para tu ver. Vai assar a tua mão. Então, ele ajuda sim a preparar por dentro. Coloquei do lado, ó, questão da condutividade térmica. Se você pisar num piso de madeira e de cerâmica, você vai ver que a cerâmica está muito mais fria do que a de madeira, né? Isso por conta da condutividade térmica da cerâmica ser maior. Por isso que em locais frios a galera costuma construir casas de madeira, porque é um bom isolante térmico. Tá? Embaixo você tem aí um experimentozinho simples. Você põe pinguinhos de vela nessa barra de metal. Essa barra de metal aqui, ó. Essa barrinha aqui, ó, de metal, tá certo? Up, subiu. Você coloca alguns pinguinhos de vela, que são essas bolas, representadas por essas bolinhas aqui, ó. Suponha que são pinguinhos de vela. Aí na hora que você põe a chama da vela lá na outra extremidade, esse calor ele vai se propagando lentamente até chegar do outro lado. Só que isso demora. E uma prova de que esse calor vai se propagando de partícula a partícula até chegar do outro lado é que os pinguinhos de vela começam a cair lentamente até chegar no último pinguinho que está aqui no final. Beleza, galera? Próxima forma de propagação de calor é a convecção térmica. A convecção ela ocorre nos fluidos, né? O que são fluidos? Fluidos são os líquidos e os gases, por exemplo, é tudo aquilo que escoa, né? E ocorre devido à diferença de densidade. Então, nos fluidos vai ocorrer o transporte de matéria, né? Porque é essa matéria que vai propagar esse calor. Então, por exemplo, quando você coloca um ar-condicionado em uma sala, num quarto, oxe Maria, que negócio torto. Então você coloca aqui o ar-condicionado na parte de cima. Ele resfria a parte de cima. O ar frio ele vai ficar mais denso. Aí, ó, o ar frio vai ficar mais denso. Aí ele desce. Aqui embaixo tem o ar quente que está aquecendo devido ao contato com o nosso corpo. Nós estamos constantemente emitindo calor na forma de infravermelho. Já disse a vocês. Esse ar quente também é a galera que fica peidando aqui embaixo, ó, aqueceu o ar. E aí esse ar quente ele é menos denso. E aí por ser menos denso, ele sobe, como se fosse mais leve. Ele sobe. E aí vai haver uma troca, né, de calor. O frio desce, o quente sobe. Essa troca de calor é chamada de corrente de convecção. Na atmosfera ocorre muito disso, né? Então você tem lá, por exemplo, um dos pássaros que mais se aproveita das correntes de convecção são os urubus, né? Então o urubu ele não tem alimento toda hora. O urubu ele precisa caçar, andar voar por muito tempo para achar os animais mortos que ele vai se alimentar, né? Então o que acontece? Como ele não pode gastar energia à toa, ele tenta economizar ao máximo. E aí tem até em alguns locais a galera diz assim, para saber se vai chover ou não. Então eles perguntam ao urubu. E aí urubu, vai chover? Você está vendo o urubu. Se o urubu bater as asas é porque vai chover, tem essa historinha. Então o que acontece? O urubu ele não tem alimento toda hora, então ele economiza, ele quase não bate as asas. E como é que ele voa, professor? Ele se aproveita das correntes de convecção. Então a todo momento eu tenho uma corrente de ar quente que sobe e eu tenho uma corrente de ar frio que sobe. Quando o urubu quer subir, quer ganhar altitude, ele pega essa corrente que está subindo e aí ele ganha altitude. Quando ele quer descer, ele pega uma corrente de ar frio, mas aí tem um detalhe. Se você prestar atenção, quando o urubu vai descer, ele não desce de vez, ele desce assim, ó. Quando ele acha uma carniça lá, um alimento, ele vai descendo, circulando aqui, ó. Porque na verdade o que acontece? Se ele descer de vez, ele pode se machucar. Ele vai gastar energia. Porque para pousar ele vai ter que gastar energia, né? Para controlar a sua velocidade. Então o que acontece? Ele pega, tá aqui a corrente de ar descendo. Ele vem, pega essa corrente, desce um pouquinho, vem para cá.
Pega essa corrente, desce um pouquinho, vem para cá. Pega essa corrente, então ele vai planando, pegando lentamente essa corrente de ar fria que está descendo. Quando ele quer decolar, ele bate as asas em direção à corrente de ar quente. Fantástico, urubu. E aí sobe e vai para a altitude que ele quer. Isso é muito legal, galera. Isso é muito, muito, muito legal. Então nós temos também, e aí isso pode, essas correntes de convecção, quando nós não conseguimos, quando nós não facilitamos as correntes de convecção, é um problema, porque eu posso ter, por exemplo, as ilhas de calor em algumas regiões. Então, nas cidades, o ar quente de baixo ele sobe, o ar frio que está lá em cima ele desce. Isso faz com que o ar circule dentro das cidades, torne o ambiente mais agradável. Acontece que, por exemplo, em São Paulo, quando eu tenho muita poluição em um dia frio, essa poluição ela fica meio que ali no meio, não deixa esse ar quente, não deixa ocorrer essa troca de calor, né? Essa corrente de convecção. Então o que acontece? Eu tenho um ar quente que não vai conseguir subir porque aqui em cima dele eu tenho uma poluição que é pesada e fria, e o ar frio não vai conseguir descer, eu não vou conseguir circular isso. Isso acaba acarretando em problemas respiratórios, né? Infelizmente. Então, a poluição atrapalha essas correntes de convecção. Geladeira. Na geladeira, o congelador, normalmente, ele é colocado na parte de cima da geladeira, que é a parte que resfria. E aí esse ar frio desce e o ar quente que está aqui em cima sobe. Antigamente as geladeiras elas eram gradeadas, eram grades, as prateleiras eram grades. Por quê? Para facilitar que o ar circulasse entre elas. Se você preenchesse uma daquelas grades literalmente com alimento, o ar frio não conseguia chegar lá embaixo, então os alimentos de baixo acabavam estragando rapidamente. As geladeiras hoje, você tem muitas que são prateleiras fechadas, mas aí tem um detalhe. Se você olhar essas geladeiras que são prateleiras fechadas, aqui atrás tem um sistema que vai até aqui embaixo, que é o sistema que fica jogando esse ar frio do congelador aqui para baixo. Beleza? Então ele acaba ajudando nessa circulação, porque as prateleiras têm essa ventilação individual, não tem mais problema, né? Mas no início, quando quiseram colocar essas prateleiras e não colocaram esse sistema no final, no fundo da geladeira, os alimentos estragavam, porque não tinha essa circulação. Então lá embaixo acabava estragando muito os alimentos. Beleza? Professor, mas hoje eu tenho geladeira que o congelador é embaixo. Tem problema. Aí eu tenho um sistema que joga esse ar quente para cima, né? Acaba tendo que ter um componente a mais para fazer esse serviço. Beleza, galera? Aqui eu tenho as chamadas brisas litorâneas, que são duas, a brisa terrestre e a brisa marítima. Eu já disse a vocês isso em um vídeo que eu botei aqui no canal. Então, a brisa marítima, se você mora numa cidade litorânea, você vai perceber que durante o dia venta muito mais do que à noite. À noite pode ser mais frio por conta que a temperatura se torna mais agradável, já que não tem o sol na sua moleira direto. Mas durante o dia venta muito mais do que à noite, né? Por conta das brisas, né? De dia existe uma brisa chamada brisa marítima. O que acontece? Eu tenho uma areia de manhã que está quente. A areia está quente. A água está fria de manhã cedinho, né? De manhã, durante o dia, né? Tá até a tarde. A areia está quente. Você pisa na areia, ela está quente. Você vai tomar um banho, a água está fria. O que acontece? O ar que está em cima da areia, ele também está quente. Então esse ar que está em cima da areia e quente, ele está menos denso. Então ele sobe, ele fica mais leve. Nesse local onde esse ar subiu, cria-se aqui uma zona de baixa pressão e ela precisa ser ocupada por alguma outra camada de ar, né? Não posso deixar um local com uma pressão pequena. O gás ele sempre ocupa todo o volume do recipiente que ele se encontra. Então, algum volume de ar vai ter que vir ocupar esse local que ficou de baixa pressão. Esse ar quente subiu, ficou um local de baixa pressão. O ar que está em cima da água está frio, sopra em direção à praia, ocupando esse lugar aqui. Isso faz com que sopre uma brisa fria da água em direção à terra, né? Do mar
para a praia. Por isso que durante o dia venta muito na nossa casa, na região litorânea, um ventinho mais fresco. Vai para a sombra, você sente esse ventinho mais fresco. De noite tem o contrário. Quem já tomou banho à noite sabe que a água ela é quentinha. Então tem uma água quente. O ar que está em cima dela também está quente. Está quente. Esse ar sobe. O ar que está aqui em cima da areia está frio porque a areia está fria. Vem ocupar esse lugar. Então à noite, na verdade, sopra um vento da terra para o mar. Essa brisa é chamada brisa terrestre. Ok? E a terceira e última é a radiação. A radiação é o calor sendo propagado, sendo conduzido através das ondas eletromagnéticas, né? A luz, por exemplo, as lâmpadas incandescentes, que são aquelas lâmpadas de filamento que deixaram inclusive de ser fabricadas, né? Na verdade existem, mas não mais comercializadas como era antigamente. Elas são de filamento. Então como é que elas funcionam? Esse filamento ele esquenta muito, até cerca de 1000 graus Celsius. E aí quando ele está muito, quem você já deve ter feito isso. Pelo menos eu fiz muito. Ia jogar a bola furava, a bola dentro de leite. Então a gente ia lá, a bola era muito cara antigamente. Pegava uma faca, esquentava no fogo. Quando a faca ficava bem vermelha, você passava no buraco para tapar o buraco da bola. Você ainda faz isso, por exemplo, com uma ferramenta para furar alguma coisa, ou um prego para furar alguma coisa. Deixa lá o prego esquentando no fogo. Quando ele fica bem quente, você bota no plástico, ele fura lá e faz o buraquinho lá que você deseja. Por que ele emite? Como que funciona essa lâmpada, né? Conforme você vai aquecendo, conforme a temperatura vai subindo, ele vai emitindo brilhos diferentes. Então, quando está brilhando vermelho, já está, sei lá, 200, 300 graus Celsius. E ele vai brilhando até quando você está chegando no amarelo, está chegando no branco. Então, quando ele está no amarelo, ele já está acima de 1000 graus Celsius. Então, aquela lâmpada, aquele filamentozinho de tungstênio, que é o metal, ele já está a mais de 1000 graus Celsius. Para vocês terem noção. Se não tivesse esse vidro aqui, na hora que você ligasse a lâmpada, que ela chegasse nessa temperatura para emitir luz amarela, ela iria incendiar. Por conta que, em contato com o oxigênio, ela é tão quente que ela pega fogo. Né? Na hora ligou, ela já pegava fogo. Por isso que existe esse vidro para evitar o contato com o oxigênio. Então essa lâmpada, ela precisa esquentar para emitir luz. Então a eficiência dela é muito baixa. Ela gasta mais energia para esquentar do que para converter em luz. Por isso que ela deixou de ser comercializada, porque ela gasta muita energia para funcionar. Em lugar dela, você tem a lâmpada fluorescente. Então, por exemplo, uma lâmpada de 15 watts fluorescente faz o mesmo papel de uma lâmpada 60 watts incandescente. E aí agora tem lâmpadas de LED que são mais econômicas ainda. Uma lâmpada de LED, eu acho que de 9 watts, 7 watts, né, faz o mesmo papel de uma lâmpada fluorescente de 15, que faz o mesmo papel de uma lâmpada incandescente de 60. Beleza? E isso esquentava muito, né? Então você chega num ambiente com uma lâmpada de 100 watts, você sentia a sala quente. Antigamente, para poder as copiadoras, as salas que trabalhavam na escola, por exemplo, que tinham uma sala de copiadora, você colocava o papel dentro de um armário pequenininho com uma lâmpada incandescente dentro, para essa lâmpada ficar aquecendo e manter o papel aquecido. Certo, galera? Então, você vai para o sol, num sabadão, pegar um solzinho, né? E aí as meninas gostam de se bronzear. Então elas ficam lá que nem um bife, dourando. 10 minutos de um lado, 10 minutos do outro. 10 minutos de um lado, 10 minutos. O bacana é que você passa Dorapelo. Dorapelo é a coisa mais fantástica que eu já vi, olha só. Você vai passar Dorapelo, né? Para deixar os pelinhos amarelinhos. Aí você não pode pegar nele com a mão, porque vai queimar a sua mão, vai machucar a sua mãozinha. Mas você pega com a luva e passa no seu corpo. Não tem problema você passar no seu corpo não, né? Não pode pegar com a mão. É uma coisa fantástica esse negócio. Passou o bronzeador, o Dorapelo, sei lá, 10 minutos lá, 10 minutos igual um bife, né? Na chapa, assando. Por que você se queima? Por que você se bronzeia?
porque você está recebendo esse calor emitido pelo Sol através da radiação solar, né? Essa radiação chega até o seu corpo, esse calor vem nas ondas eletromagnéticas, você absorve essa energia e se queima. E aí tem uma coisa bacana, o que é o despelar? Quando você se queima demais, com alguns dias você começa a despelar, a pele começa a despelar. O que aconteceu ali? Você matou aquelas células e você está tirando aquelas células que você mesmo matou. Olha que coisa, né? Então, nosso corpo ele está emitindo essa radiação constantemente na forma de infravermelho. Se você se abraçar com outra pessoa, vai haver uma troca de calor. Né? Eu estou emitindo também por contato, né? E por radiação eu emito radiação infravermelho, você absorve essa minha radiação e nós conseguimos manter o ambiente mais aquecido. Acendi uma fogueira, essa fogueira ela está emitindo calor, por contato ela aquece o ar quente sobe em corrente de convecção, mas eu também estou recebendo esse calor através das ondas eletromagnéticas, através do infravermelho que ela emite, né? E eu absorvo esse calor, essa radiação, ok, galera? E a radiação não precisa de um meio para se propagar, ela pode se propagar no vácuo através da luz solar que chega até a gente. E aí eu tenho, por exemplo, o efeito estufa. Como é que funciona o efeito estufa? Olha só, o efeito estufa que ocorre na nossa Terra é um processo natural, tá certo? Importante, porque se não existisse o efeito estufa, nossa Terra seria gelada, né? Congelada. Então o Sol ele está emitindo luz. Essa luz que o Sol emite, ela bate e é absorvida pelas nuvens, parte e volta das nuvens mesmo. Né? Essa radiação, parte dela chega até o chão, parte é absorvida pela Terra, parte vai-se embora, né? Porque se você está no espaço, você consegue ver a Terra. Então, se você vê a Terra é porque ela está refletindo parte dessa luz, né? Porque você só consegue ver alguma coisa que está emitindo essa luz, ou refletindo, ou emitindo sua própria luz. Mas parte dessa luz que deveria ser refletido, aqui eu tenho diversos gases que alguns que vão fazer esse efeito estufa, vão fazer com que vão forçar com que parte dessa energia seja refletida de volta para a Terra, mantendo esse ambiente cada vez mais aquecido, o que é importante, senão congelaria. Qual o problema? O ser humano produz muitos gases do efeito estufa que vão aumentar esse efeito estufa. E aí eu tenho cada vez mais luz, cada vez mais radiação que vai ser refletida, aquecendo cada vez mais a nossa Terra e aumentando a temperatura. Né? Então eu posso ter um agravamento. Mas em maior quantidade, o gás do efeito estufa, na verdade, é vapor d'água. Não tem como você impedir o vapor d'água. Mas, lógico, a poluição humana vai contribuir para um aumento do efeito estufa. E aí, um exemplo muito bacana do efeito estufa é quando não está chovendo, mas está um dia muito nublado. E aí você nem chove, nem abre o sol. Tá muitas nuvens. Você não tá com sol, mas tá um calor infeliz. Está abafado, nós dizemos. Tá muito abafado o dia hoje. Por que o dia está muito abafado? Não estou recebendo o sol direto. O sol está lá em cima. Nem estou vendo o sol. Mas o que acontece é que por ter muita nuvem, eu tenho muito efeito estufa ocorrendo aqui. Eu tenho muita luz voltando para a Terra. Então, pouca luz consegue sair, muita luz retorna. E aí mantém o ambiente cada vez mais aquecido e fica aquele ambiente abafado. Não tem vento porque eu não consigo fazer, isso aqui, uma corrente de convecção. E o ambiente vai sendo cada vez mais aquecido devido a esse efeito estufa. Aqui eu tenho uma estufa de plantas, funciona do mesmo jeito. E infelizmente, muitas fatalidades com crianças ou com animais ocorrem devido aos pais esquecerem as crianças dentro dos veículos ou os animais. E acontece isso. A luz entra pelo vidro, aquela luz aquece o ambiente,
aquele ambiente vai manter o ar aquecido, cada vez mais aquecido. Só que esse ar quente não consegue sair, a luz sai, parte da luz leva o calor embora, parte do calor, mas aquele ambiente aquecido, aquele ar aquecido, os materiais que estão ali dentro aquecidos, a temperatura vai aumentando cada vez mais ali dentro, não consegue ter uma circulação do ar. O ar quente não é bom para você respirar, você não consegue respirar, você respira um ar frio para ele circular e ele sai quente. Ele realiza um trabalho e vai embora. Se você respira um ar quente, ele não consegue realizar esse trabalho. Então acaba levando à fatalidade crianças ou animais. Graças a Deus, também muitos animais são salvos por pessoas que passam na rua, vêm, quebram o vidro para poder circular o ar lá dentro e a galera, ou o animal ou a criança, não sofrer nenhum dano maior. E aí eu tenho uma garrafa térmica que funciona baseado nas três propagações. A garrafa térmica, se vocês já deram uma olhada, se vocês abrirem uma garrafa, vocês vão ver que dentro dela tem uma parte prateada, né, espelhada, porque aqui dentro existe uma outra garrafinha. Né? Então tem uma garrafa lá fora de plástico e uma garrafa aqui dentro de vidro espelhado. E essa garrafa ela é espelhada tanto dentro quanto fora. Existe um espaço entre o plástico e o vidro. O que acontece aqui? Nesse espaço é deixado uma espécie de vácuo aí, para poder retira-se o ar para impedir a corrente de convecção, né? Para que a convecção ocorra e haja, se você botou café, por exemplo, aqui dentro, o café iria aquecer o ar em contato com a parte de fora iria propagar esse calor. Você tem um espaço também para impedir o contato, ou seja, condução. E essa parte de dentro ela é espelhada, porque quando o café começar a irradiar calor, né, através do infravermelho, essa radiação vai bater no vidro e vai voltar para a garrafa. Né? Ao invés de sair, eu vou ter aquele ambiente, vou conseguir manter aquele ambiente aquecido. Então o vidro, o espelho, serve para refletir essa radiação. Então eu consigo dificultar a propagação de calor nas três formas. Né? Aqui, recentemente eu vi um vídeo, eu não testei, que o vidro do café, o final do vidro, ele fica aqui embaixo, fica um biquinho. E aí ele fica um biquinho mais ou menos assim, ó. Se esse biquinho tiver quebrado, você vai ter calor saindo por aqui. E aí essa garrafa não vai conseguir conservar legal aquela bebida quente. Né? Então você tem que olhar se aqui no fundinho está quebrado. Se estiver quebrado, não vai conseguir conservar legal. E você pode também botar uma bebida fria. Se você bota uma bebida fria aqui, ó, o gelinho aqui, ó, o que acontece é que o calor a radiação, o calor que vem através da radiação das ondas eletromagnéticas, vai bater no espelho de fora e vai refletir. Então esse espelho, por isso que ela é espelhada tanto por dentro quanto por fora. Beleza, galera? Então essas são as três formas de se propagar energia: condução, convecção e radiação. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar. Um beijo e até a próxima.